Olá pessoal, vamos para mais uma aula de aprendizagem de máquina, hoje falando sobre máquinas vetores de suporte. Bom, nessa aula nós vamos começar falando sobre separabilidade linear, depois vamos falar sobre mapeamento de características para regressão não linear, vamos falar então de classificadores de margem máxima, máquinas vetores de suporte, que é o tema principal, um truque chamado truque do kernel, e depois vamos finalizar falando de máquinas vetores de suporte com relaxamento de margem. Ótimo, então até o momento nós falamos de classificadores que são capazes de separar dados utilizando modelos lineares. Isso quer dizer que se o nosso espaço de entrada é um espaço com uma dimensão apenas, então o nosso classificador vai ser modelado por apenas um pontinho. Ok? Então esse pontinho aí ele vai separar os dados que estão à esquerda dos dados que estão à direita. Ok? Porém, se o nosso espaço de entrada é um espaço bidimensional, então o nosso classificador vai ser uma linha separando dados nesse plano aí, né? Então, dados de um lado, acima dessa linha, vão pertencer a uma categoria, dados abaixo vão pertencer a outra categoria. Nós continuamos aqui com o modelo linear, ok? Porém, se os nossos dados de entrada estiverem em três dimensões, x, y e z, então, nesse caso, o nosso classificador linear ele vai ser representado por um plano, que vai estar imerso nesse espaço tridimensional aí. Okay? Então, aqui nosso plano está imerso nesse espaço tridimensional. O que está para um lado do plano é de uma categoria e o que está para o outro lado do plano é outra categoria. Bom, mas normalmente o que nós temos são dados de entrada que são hiperdimensionais, né? Então, nesse caso, a gente não tem aí uma boa visualização para isso. Porém, a gente consegue imaginar que é uma espécie de generalização desse caso aqui, né? Ou seja, é um modelo linear num espaço hiperdimensional. Ok? Muito bom. O problema surge quando nós temos dados que não podem ser separados por modelos lineares. São dados que nós chamamos de não linearmente separáveis. Então, se você tentar traçar qualquer reta aqui, você não vai conseguir uma boa separação desses dados, porque eles não são linearmente separáveis. Ok? Então, a nossa solução é utilizar um modelo mais complexo, um modelo que não seja uma linha, mas um modelo como, por exemplo, um polinômio de grau maior. A gente pode enxergar uma linha como sendo um polinômio de grau 1, né? Só tem as duas primeiras componentes, θ 0, que é o nosso b, né? Nosso parâmetro b, e θ 1x, seria o nosso modelo linear, e a gente acrescenta mais um, que seria nosso polinômio de grau 2 agora. Então a gente tem um modelo mais complexo que consegue modelar dados mais sofisticados. Ok? Então essa é uma ideia inicial, e na prática a gente não vai usar bem essa ideia, mas é algo que deriva dela. Tá? Bom, então o problema é que se a gente for desenvolver agora todo aquele processo de otimização para polinômios de grau 2, a gente vai ter que ter todo aquele trabalho novamente, né? E aí, se a gente quiser fazer com grau 3, é a mesma coisa. Então, em vez de desenvolver todo o nosso processo de otimização para um polinômio de grau novo, vamos continuar com polinômios de grau 1, né, com modelos lineares. E aí, em vez disso, nós vamos criar um novo vetor de características mapeando os nossos dados para um espaço de maior dimensão. E a ideia vai ser semelhante a você utilizar um polinômio de grau maior. Vamos ver um exemplo aqui. Então, em vez da gente utilizar um polinômio com um componente extra aqui de um grau maior, a ideia é, vamos mapear nossos dados para um espaço com dimensão maior. Então, se no nosso exemplo, aqui a gente tinha um modelo linear, um dado de entrada com uma dimensão apenas, nós vamos criar um dado de entrada com duas dimensões, x1, x2, um novo dado de entrada, x', que ele vai ser caracterizado por ter a componente x1 igual ao componente original x e a componente x2 igual a x ao quadrado. Ok? Então ele pegou aquela entrada linear e transformou numa entrada quadrática e criou um espaço novo, né, dos dados. Ok? Assim, a gente pode manter a nossa ideia de
de classificador linear, só que agora, em vez de ser um classificador linear em uma dimensão, ele vai ser um classificador linear em duas dimensões, x1 e x2, onde x1 vai ser dado por x e x2 por x ao quadrado. Ok? Então, dessa forma, a gente continua com a mesma função de classificação que a gente usava antes, h de θ, só que agora com 3 parâmetros em vez de 2, mas continua sendo um modelo linear. Então, o que nós fizemos aqui na prática? Vamos tentar entender melhor isso, né? Então, primeiro, vamos chamar esse mapeamento de x para x', né? Ou seja, o mapeamento do nosso componente de uma dimensão para o de duas dimensões, vamos chamar ele de φ, ok? Então, temos que o nosso mapeamento φ, do jeito que a gente especificou aqui, é esse aqui. Certo? Então, e aí, agora, em vez da gente aplicar a nossa função h sobre x diretamente, a gente aplica a nossa função de h sobre φ de x. Né? Nosso φ de x vai transformar nosso componente escalar unidimensional x em um vetor de duas dimensões, e aí a gente vai aplicar o nosso h de θ em φ de x. Né? Então, a gente vai ter aqui o nosso modelo, continua sendo linear, só que a gente mudou os dados que ele está recebendo para um mapeamento φ de x. Né? Então, com isso, toda a teoria e processo de otimização anterior continua podendo ser utilizado. É como se a gente criasse uma coluna nova nos nossos dados de entrada, x ao quadrado. Ok? Ótimo. Então, observe que o que esse mapeamento fez foi mapear dados do R, dos reais, para R2. Né? Então, ele fez esse mapeamento aqui para R2. Né? Então, os dados foram mapeados para um espaço de maior dimensionalidade, no qual eles são agora separáveis de forma linear, né? Linearmente separáveis por esse mapeamento aqui. Ok? Bom, porém, esse mapeamento ele não precisa ser aplicado apenas dessa forma como a gente ilustrou aqui, né? Ele pode ser aplicado com dados com maior dimensionalidade. Por exemplo, aqui um mapeamento onde nossos dados de entrada originalmente já eram bidimensionais, a gente criou um mapeamento φ aqui, que tem agora várias dimensões a mais. Tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 dimensões. Então a gente mapeou um espaço bidimensional para um hiperespaço de 6 dimensões. Né? Então, um mapeamento bem mais sofisticado aí. Ainda assim, a gente vai aplicar esse modelo h de θ linear originalmente. E a gente espera que nesse espaço de 6 dimensões, os nossos dados x1 e x2, que não eram separáveis, se tornem então separáveis. Ok? Então, para a gente ter uma ideia dessa visualização aí, imagine esses dados aqui. Se a gente tentar separar esses dados com uma linha, de forma alguma a gente vai conseguir fazer uma boa separação, ok? Nenhuma linha que você imaginar aí vai conseguir separar esses dados que estão em R2. Certo? Então, o que nós vamos fazer agora é criar um mapeamento φ que vai jogar esses dados para um espaço de maior dimensionalidade, por exemplo, esse espaço aqui. Né? Então, aqui um pontinho desse aqui, por exemplo, pode estar sendo mapeado para cá. Então, esse aqui é o nosso x, esse aqui é o nosso φ de x. Ok? Então, jogou esse pontinho aqui para cá. Certo? Então, fez esse mapeamento. E nesse novo espaço, observe que os dados vermelhinhos aqui, eles ficaram concentrados aqui embaixo. Né? Então, dessa forma, um plano horizontal consegue separar esses dados perfeitamente, sem nenhum problema. Então, lembrando que no espaço tridimensional, um modelo linear é um plano. Então, a gente tem um modelo linear no espaço tridimensional que separa perfeitamente esses dados. Ok? E se a gente olhar essa borda de separação agora, ou seja, essa região, essa interseção do nosso espaço curvado agora, ok? Com os dados, é algo assim mais ou menos. Se a gente projetar esse aqui no original, a gente vai ficar com essa projeção aí da interseção do nosso espaço hiperdimensional com o plano de separação, né? Então, esse aqui está a nossa borda do nosso classificador. Note que no espaço original, a superfície de classificação, a borda de decisão, ela não é linear, ok? Apenas no espaço hiperdimensional é que ela é um modelo linear, certo? Então, projetada de volta no espaço bidimensional, ela não é um modelo linear, ok? Então, é um modelo bem mais complexo.
Bacana. Podemos então nos concentrar em melhorar nossos classificadores lineares, né? Então, porque a gente sabe que se a gente conseguir mapear os dados para um espaço maior, a gente possivelmente vai conseguir uma separação linear, né? Então, nesse exemplo abaixo, nós temos dois classificadores lineares que separam perfeitamente esses dados, né? Então, os dados vermelhos dos azuis. Então, nós temos esse classificador C1, que é essa linha verde, que está separando perfeitamente esses dados. E nós temos o classificador C2, que é a linha preta, que também separa perfeitamente esses dados aí. Qual desses dois classificadores é o melhor? Tem alguma forma para a gente escolher entre eles? Né? Tem alguma teoria que ajude a gente a tomar essa decisão de qual classificador é o melhor? Ou que vai separar melhor dados novos, por exemplo? Então, imagine que a gente vai para campo coletar mais alguns dados dessa mesma distribuição. Né? Não são dados de uma distribuição diferente, são da mesma distribuição. Ok? E aí a gente observa que esses dados eles seguem um padrão parecido com os anteriores, e são esses aqui. Certo? E aí, se você observar esses dados, a gente observa que o classificador verde continua separando bem esses dados, perfeitamente. Porém, o classificador preto, não, ele não está separando tão bem. Ele começou a cometer alguns erros. Né? Então, estão aí indicados os nossos erros. Né? Então, os padrões incorretamente classificados pelo classificador C2. Então, por que isso aconteceu? Se a gente voltar aqui no slide anterior e olhar os dois classificadores, a gente observa que o classificador C2 ele passava muito próximo de alguns padrões. Aliás, ele passava muito próximo de vários padrões. Então, a chance desses padrões que foram coletados serem justamente aqueles que estão ali no limite da borda de separação, da nossa região de decisão, é muito baixo, né? Então, possivelmente, há padrões que estão mais acima aqui, ok? E aí, quando a gente olha nos dados novos coletados, a gente vê que, de fato, há dados aí nessa região. Por outro lado, o nosso classificador verde, ele já obtinha uma boa separação para todos os pontos, ok? Então, ele já tinha uma boa margem de separação aqui, para todos os pontos, certo? E aí isso fez com que ele tivesse uma chance maior de acertar para dados novos dessa mesma distribuição, ok? Então, o que nós procuramos são classificadores de margem máxima, ou seja, aqueles classificadores que têm uma borda de separação, uma margem de separação, uma margem de segurança alta. Né? Então, quanto maior a margem que ele conseguir, melhor. Certo? Então, nós buscamos classificadores de margem máxima. Felizmente, tem uma bela teoria que explica como nós conseguimos encontrar esses classificadores lineares de margem máxima. E ela leva em consideração que nem todos os padrões eles vão ser necessários para você encontrar essa borda de margem máxima. Como, por exemplo, esse padrão aqui, ó, ele não está de fato definindo essa margem, mas esses aqui, indicados pelas setinhas, estão ajudando a definir a minha margem máxima de separação. Ok? Então, esses padrões, esses vetores, né, de entrada, que nos ajudam a identificar qual é a margem ideal, eles são chamados de vetores de suporte. Ok? E aí, o modelo de classificação que aplica todas essas ideias que a gente discutiu até agora é a SVM, ou as máquinas vetores de suporte. Né? Em inglês é Support Vector Machines. Por isso a sigla que a gente usa é SVMs. Então, elas combinam essas ideias de maximizar a margem e de usar o mapeamento de características para espaços de mais alta dimensionalidade para encontrarem bons classificadores lineares, certo? Então, a classificação binária, por exemplo, em SVMs, ela redefine um pouquinho os dados a nomenclatura que a gente utilizou originalmente, né? Então, as classes, por exemplo, são definidas como -1 e +1. Então, é um classificador binário, só temos duas classes. E aí, eles são definidos como -1 e +1. As generalizações das máquinas de vetores de suporte para outros problemas, como, por exemplo, para regressão e para classificação com mais classes. Mas na aula de hoje, nós vamos focar apenas nos classificadores de binários, ok? Bom, então, uma vez que eles definem as categorias, as classes possíveis como -1 e +1, a função de saída do classificador linear que ele utiliza também precisa ser definida, e agora ela é dada por +1 se o z de g for positivo
ou igual a zero, e menos 1 se o z for menor do que zero, ok? Então vocês já viram uma função de saída muito semelhante a essa no Perceptron, né? Então o Perceptron ele também tem uma função desse tipo, né, de limiar, função limiar que a gente chama. A diferença é que o Perceptron dava 1 ou 0, e aqui você tem mais 1, menos 1, para refletir essa nova nomenclatura que a gente usa nos dados aqui, certo? E aí nosso modelo de classificação em SVMs também fica um pouquinho diferente. Em vez da gente usar o que a gente usava antes, que era G de θ transposto de x, a gente utiliza G de W transposto x mais B. Então, se vocês lembram bem lá, a gente criou um parâmetro a mais, θ0, e uma entrada a mais, x0, que era sempre igual a 1. Aqui nós não precisamos de nada disso, porque ele separa o θ0, na realidade é o B, ok? E aí não precisamos colocar esse x igual a 1 aqui, x0 igual a 1, certo? Então, se você quiser entrar no mesmo framework antigo, a gente poderia dizer que o nosso θ, agora, o θ0 é o B, e os demais θ, do 1 até o D, é o nosso W. Ok? Então, nosso vetor de pesos W aqui e o nosso viés B. Certo? Então, esse vetor de pesos W ele vai dar qual é a inclinação do seu hiperplano, né? E o B vai deslocar esse hiperplano no sentido do vetor W, né? Então, se você tem aqui o seu vetor, seu hiperplano, o vetor W ele é normal a esse hiperplano, e o B desloca esse hiperplano ao longo desse eixo aqui, certo? Beleza. Então, bom, a gente não quer apenas definir o nosso hiperplano de separação, nosso modelo linear, né? Mas a gente quer também que ele tenha margem máxima. Então a gente vai definir um novo conceito que é o de margem funcional, ok? Então a margem funcional de um classificador para um determinado padrão xi, ela é chamada de gama i, que ela é específico para esse padrão xi, ou seja, ele vai ser proporcional à distância desse padrão xi para a minha borda de decisão, certo? E aí ele vai ser basicamente a categoria desse padrão, ou seja, um valor que é mais 1 ou menos 1, certo? Então isso aqui não muda a escala dessa margem funcional, apenas torna ela positiva ou negativa, multiplicada por esse valor aqui, certo? Então, esse valor aqui, que é basicamente o que entra na nossa função g, que é aquele z, né? Ele vai ser proporcional à distância que o nosso padrão xi está da nossa borda de separação, certo? Então, note aqui que, por exemplo, a distância, nesse caso aqui, é d, ok? E o nosso o nosso gama i, ele é aqui uma proporção de d. Se eu pegar um padrão mais distante, como por exemplo esse aqui, então o nosso gama i vai ser um pouco maior, ok? Então, o nosso novo xi aqui. Certo? Então, o nosso gama ele é proporcional a essa distância aí. Quanto maior for a distância desse padrão para a nossa borda de decisão, maior vai ser o valor do gama. Certo? Então, o que acontece quando eu faço esse produto aqui? Observe que o nosso y é mais 1 ou menos 1. E quanto maior a distância de xi, maior esse valor aqui, né? Esse termo aqui fica maior, ok? Então, com isso a gente conclui que sempre que nossa classificação desse exemplo, que é um par xi, yi, sempre que ela estiver correta, classificação correta pelo nosso separador, então esse gama vai ser positivo. Porque isso aqui vai nos dar um valor positivo, esse termo, ok? Então, multiplicado por a classificação está correta, então, mais 1. Por outro lado, se esse padrão for da outra classe, se ele for da classe menos 1, então esse valor aqui vai dar um valor negativo. Então, ao multiplicar negativo por negativo, a gente tem positivo novamente.
né? Então, esse valor aí ele é sempre positivo para padrões corretamente classificados e ele representa um valor proporcional à distância desse padrão para a minha borda de separação, que é justamente o que eu quero separar, nessa distância de separação entre os padrões e o meu classificador e a minha borda de decisão. Ok? Mas é importante você notar que essa margem funcional, ela não representa a distância do padrão para a borda, ela é apenas proporcional à distância. Se você quiser realmente a distância, que é o que talvez é o que realmente nós queremos maximizar, então você tem que dividir esse termo pela norma do vetor W. Né? Então, se o nosso espaço ali, se o nosso vetor que define o nosso espaço ele tem norma 1, então agora nós estamos falando de medidas de distância. E aí a gente chama esse gama chapéu aqui, ó, como sendo a margem geométrica. Então, de fato, isso, né? Então, maximizar a margem funcional traz problemas, porque, na verdade, se você escalar o vetor W, a margem funcional aumenta. O valor da margem funcional aumenta, mas isso não quer dizer que a sua superfície de separação ela é diferente. Pode ser a mesma, só com uma escala maior. Agora, se você divide esse valor pela escala do vetor, então se a sua margem aumentar, realmente você está posicionando a sua borda de decisão mais distante dos padrões. Ok? Então, de fato, é esse valor que nós queremos maximizar para todos os padrões do dataset, já que a margem funcional sempre pode ser maximizada apenas escalando o WB sem mudar a borda de decisão. Então, mas o que de fato importa é apenas os mais próximos, né? Quais são os padrões que estão mais próximos? Então, a gente define um novo valor gama aqui, por exemplo, que ele vai ser o mínimo de todos os gamas i's para ir de 1 a n. Então, ou seja, eu quero saber quem é o padrão que está mais próximo e eu quero afastar minha borda dele. Ok? Então, com essa ideia, nós podemos definir o nosso problema como sendo maximizar o gama, ou seja, ajustando gama, que é a nossa borda de separação, né? W e B, que vai definir o nosso plano, certo? Sujeito a que este valor aqui, que é a nossa margem funcional, seja maior do que o valor gama, né? Então a gente quer ali que gama seja o valor mais próximo que ele pode ter, certo? E a gente quer maximizar esse valor mais próximo que ele pode ter, certo? Sujeito a norma 1. Então, quando a norma é 1, quando a norma do vetor W é 1, então a gente tem que o nosso gama é igual ao gama chapéu. Ok? Porque, de fato, aí a nossa margem funcional é equivalente à margem geométrica. Certo? Então, ou seja, ajustamos o WB para maximizar a distância do padrão mais próximo da borda de separação. Ok, esse problema de otimização ele não é convexo, principalmente por causa desse termo aqui. Né? Não é simples otimizar isso com dessa forma, né? Como estava lá, né? Dessa forma aqui, por causa desse termo, certo? Mas se a gente é possível você transformar esse problema numa versão mais tratável, que em vez de você maximizar o gama, você quer minimizar esse termo aqui, que depende da norma de gama. Então, ao minimizar a norma de gama, desculpa, a norma de W, então a gente sabe que a gente está colocando um limite nesse W, ele não está crescendo. Porque o problema que nós tínhamos antes é que se a gente crescer o W indefinidamente, a gente está sempre maximizando a margem funcional. Mas aqui agora nós estamos querendo minimizar a norma de W, sujeito a essa nova definição aqui. Então, outra vantagem dessa abordagem aqui, que não precisa desse termo aqui, é que a gente some com o nosso parâmetro gama. Ok? Então agora a gente só precisa maximizar esse sujeito a que a nossa margem seja maior do que 1. Ou seja, podia ser qualquer outro valor aqui, mas nesse exemplo ela só precisava ser positiva, certo? Então, se qualquer valor positivo serviria aí, a gente escolhe o valor 1, e aí a nossa norma aí vai se escalar, vai se ajustar para encontrar o melhor hiperplano com uma margem de 1, ou seja, ele vai escalar o W de forma que o nosso gama ali vai ser equivalente à distância geométrica, certo?
Ótimo. Então, a otimização, se você resolver aquela otimização lá, não é tão trivial de mostrar, de encontrar como que você soluciona isso. Você vai encontrar uma função de update de parâmetros que é muito parecida com o gradiente descendente que a gente viu antes, né? Então, é uma função desse tipo aqui, certo? Eu vou utilizar a mesma notação que a gente utilizou antes, apesar de nas demonstrações os autores e os livros usam valores diferentes, mas basicamente é uma espécie de gradiente descendente para otimizar isso aí, certo? Então você vai encontrar uma função de atualização onde você vai ajustar os seus parâmetros, que no caso agora são os w's e o b, né? Ou seja, o nosso vetor θ aqui, isso θ está incluindo aí o w e o b. Então a gente vai encontrar esses valores aí para w e para b, fazendo atualizações desse tipo, ok? Então, as atualizações desse tipo, ela tem uma característica interessante, que se você você observar, você sempre está multiplicando o seu padrão de entrada xi por um valor e por y. Né? Então você tem aí um escalar sendo multiplicado por x e um escalar sendo multiplicado por y e tudo multiplicando um ou outro. Né? Então, a partir disso, dá para você concluir que os w's que você vai encontrar, eles vão seguir um padrão desse tipo aqui. Eles vão ser uma combinação linear dos seus exemplos de entrada, né? Dos seus padrões de entrada. Então, eles vão ser um alfa e um somatório de alfa i, ou seja, onde alfa i é uma constante, né? Vezes yi, xi, ou seja, a classe do padrão, vezes o xi. Lembrando que você pode pensar aqui que esse y vai ser sempre mais 1 ou menos 1, né? Então, independente desse y aqui, você vai sempre ter uma combinação linear de alfa e x, i. Okay? Porque os nossos y ali são mais 1 ou menos 1. E aí você podia pegar o menos e colocar dentro da constante alfa, se você quisesse. Continuava sendo uma combinação linear de x. Ok? Então, isso tem outras maneiras de demonstrar isso, mas uma maneira de você enxergar isso é que os seus parâmetros θ sempre vão ser um somatório desses termos aqui. Você está pegando o valor θ anterior, que era uma combinação linear, e está somando com um valor novo, que é uma combinação linear. Então, o seu valor resultante vai ser uma combinação linear dos seus padrões de exemplo também. Ok? Bom, então, a gente poderia parar aqui para problemas linearmente separáveis, em hiperespaços, né? Porém, se você empregar aquelas funções de mapeamento discutidas anteriormente, aquelas funções φ, para dados de maior dimensionalidade, como, por exemplo, dados tradicionalmente, você vai encontrar dados aí com centenas ou milhares de dimensões, né? E quando você aplicar um mapeamento para jogar isso para um espaço ainda maior dimensão, você vai encontrar mapeamentos com milhões, um espaço com milhões de dimensões. E aí imagine calcular todos esses valores, né, esses somatórios e tudo mais, nesse espaço hiperdimensional aí, com milhares de características. Né? Então, por exemplo, no exemplo abaixo, apenas 2 dimensões, mas o nosso item 6. Né? Então, se nosso x tiver 100, né, como é que ficaria com um mapeamento semelhante a esse? Então, ficaria intratável computacionalmente, certo? Mas nós vamos usar um truquezinho para resolver esse problema, já já. Né? Então, esse truque é chamado de truque do kernel. Então, a primeira coisa é a gente enxergar que nossos pesos são combinações lineares desse tipo, como a gente mostrou antes, né? E aí a gente vai pegar nossos termos que nós estamos otimizando, né? Nossa definição do nosso problema de otimização, que era dado por esses dois termos aqui, e vamos substituir essa combinação linear aqui. A princípio não vai fazer muito sentido, mas no final a gente vai entender por quê. Então, vamos só fazer os cálculos matemáticos aqui para a gente ver onde é que a gente chega. Então, vamos substituir esse W aqui e aqui, a gente fica com isso aqui. Então, aqui está o nosso W, e aqui está o nosso W, e aqui está o nosso W. Ok? E agora vamos reorganizar um pouquinho esses termos. Então, esse termo aqui, como é um somatório vezes outro somatório, a gente pode distribuir, né? Fazer aquele chuveirinho lá, e aí multiplicar todo mundo por todo mundo ali no somatório. Ok? E aí esses termos aqui, eles vão todos aparecer aqui. Então você tem um par de somatórios, um em I e outro em J, de alfa I, alfa J, YY, J, XI, transposto XJ. E aí a mesma coisa aqui, né, a gente pode multiplicar esse cara aqui para dentro,
e aí a gente fica com o somatório desse termo aqui, dessa forma, né? Então, somatório em J, de alfa J, YJ, XJ, V transposto, vezes XI, ok? Mais B, né? Então, isso aqui são nossas condições, né? Então, a gente ficou aí com essa definição do problema dessa forma aqui agora, com esses somatórios aí, né? Com essas combinações lineares dos nossos dados de exemplo, certo? Então, note que em ambas essas equações que a gente tem aí, em ambas essas representações, em ambas as expressões, melhor dizendo, a gente tem o emprego de um produto interno entre os padrões de entrada, né? Então, a gente tem aqui esse produto e nós temos aqui também esse produto interno. Então, se a gente for aplicar aquela função de mapeamento nos nossos dados, ela ia aparecer justamente aqui. A gente ia ter o nosso φ de x e transposto vezes φ de x j. Se a gente fosse aplicar o mapeamento. Então, isso aqui vai aparecer nos dois casos, né? Então, esse aqui é o ponto crucial, porque, basicamente, esse cara aqui, esse novo vetor, tem alta dimensionalidade. Ok? Esse vetor aqui tem alta dimensionalidade, esse aqui também. E aí a gente vai ter que fazer esse produto interno de dois vetores de alta dimensionalidade. Ok? Então esse é um termo crucial aí que a gente precisa resolver. E o truque do kernel vai fazer, a gente vai permitir que a gente resolva isso, né? Então, aplicando o mapeamento FII aos dados de entrada, esse produto vai se tornar isso que a gente mostrou. A gente pode representar assim também, com essa notação, tá? Ou a gente pode simplesmente chamar de K de xi, ji, ou seja, esse produto interno aqui, ele é o K. Uma função K que pega os dois vetores e realiza o produto interno entre eles, ok? Então, observe que se formos capazes de computar o produto interno, ou seja, a função K, certo? De forma eficiente, sem que seja necessário mapear xi para o espaço hiperdimensional e y e xj para o espaço hiperdimensional para depois fazer o produto das componentes, se a gente conseguir calcular uma função k que faz tudo isso com um custo computacional baixo, então esse problema se torna muito mais tratável, muito mais viável, né? E de fato vamos ver que há uma forma de computar o produto interno de determinados mapeamentos de forma eficiente, né? Inclusive para espaços de dimensão infinita. Né? Então, a gente vai computar uma função k que equivale a aplicar dois mapeamentos para um hiperespaço de dimensão infinita, até, ok? E depois fazer o produto interno entre eles. Então, a gente vai fazer uma computação muito mais tratável que equivale a fazer todo esse processo, ok? Então, esse é o truque do kernel. Então, vamos ver um exemplo aqui, né? Então, vamos supor que a gente tem um vetor aí com três componentes, x1, x2 e x3. Então, aqui nós temos um espaço de dimensão 3. Ok? E aí, quando a gente aplica nosso mapeamento x, φ ao x, ele consiste em fazer o produto de todas as componentes por todas as componentes. x1 vezes x1, x1 vezes x2, x1 vezes x3, x2 vezes x1, x2 vezes x2, x2 vezes x3, x3 vezes x1, x3 vezes x2, x3 vezes x3. Não, tem alguns termos repetidos aqui, né? Por exemplo, esse cara aqui é o mesmo desse aqui. Mas tudo bem, só para a gente fazer uma demonstração. Então, esse novo hiperespaço aí, ele tem dimensão m, que é igual a d ao quadrado, né? Então, d ao quadrado dimensões, tá certo? Porque eu fiz todas as combinações aí de x1, x2 e x3, então dá d ao quadrado, tá certo? d vezes d. Ótimo. E nós queremos encontrar uma função de kernel que vai fazer o produto de dois vetores nesse hiperespaço novo, sem precisar fazer uma computação aí d quadrado, certo? Então, nós queremos calcular π de x transposto vezes π de um novo vetor, de um z. Por exemplo, em vez de eu não usar aquela notação de xi, xj, vamos, para simplificar, usar x e z, tá certo? Então, a gente quer calcular o produto interno do mapeamento de dois vetores distintos, tá certo? Então, isso equivale em fazer o quê? Bom, isso equivale em fazer o produto de todos esses pares de componentes. Como, por exemplo, aqui, nessa equação, quer dizer que quando meu i igual a 1, eu vou estar fazendo o produto de x1
x1, esse cara aqui do primeiro vetor x, por z1, pelo primeiro elemento do meu vetor z, ok? E aí depois, quando eu for mudando o x e o xj, eu vou estar multiplicando todas essas componentes aqui do x com o z, né? Equivalente, né? As mesmas linhas ali, certo? Então isso aqui é computar esse produto interno e fazer essa equação aqui, fazer essa conta toda, certo? Beleza, mas a gente pode rearranjar esse produto interno aqui dessa forma, né? Então eu peguei aqui esse zi, botei para cá, meu xi eu botei para cá, e aí eu fiquei com essa nova forma de escrever as coisas, certo? E aí eu posso separar esses somatórios. Então eu pego esse cara aqui e jogo aqui para cá, ok? Então eu fico com isso aqui, isso aqui. E se você observar o que nós temos aqui, aqui a gente tem o produto interno de x por z, ok? E aqui também é a mesma coisa, o produto interno de x por z. Então esses dois termos aqui são o produto interno de x por z. Então a gente tem isso aqui, que é igual a produto interno de x por z ao quadrado, certo? Porém, olha, observe que em termos de complexidade, aqui você tinha um processo que é O de d ao quadrado, né? Desse espaço aqui, d ao quadrado, tá certo? Mas aqui a gente basta computar o produto interno uma vez, vai me dar um escalar, e esse produto interno está sendo computado na dimensão de entrada, ok? No d mesmo. Então a gente vai computar um produto interno na dimensão de entrada, elevar o resultado ao quadrado, e vamos obter a nossa mesma função, nosso mesmo produto interno aí no espaço mapeado, né? Então a gente tem uma computação aqui que é O de D, ok? Então a gente encontrou uma função kernel que faz esse mapeamento e o produto interno de uma vez só, com uma computação muito mais simples. Então esse aqui é só um exemplo de que esse tipo de função existe, né? Eu vou dar algumas ideias para vocês encontrarem essas funções depois, mas primeiro eu vou mostrar alguns exemplos típicos, né, de funções de kernel que existem. Então, uma função muito utilizada é a função de kernel polinomial. Ela é definida como x transposto z mais uma constante c elevada a m, onde m é a maior função polinomial, né? M o grau máximo do meu polinômio, né? Então, por exemplo, se você colocar m é igual a 10, você vai estar fazendo um produto interno de todos os monômios de até a ordem n, né? Então, é como se o seu vetor φ fosse x1 ao quadrado, x1 ao quadrado, x2, x1 ao cubo até x1 a m, né? Ok? Multiplicando x por z, né? Então, isso aí dá uma combinação bem alta, né, de monômios, né, um valor bem alto. Então, se vocês quiserem ter uma ideia, isso aqui pode ser computado em O de D, mas o nosso hiperespaço ele vai ter aí D mais M, onde D é a dimensão de x, né? M é a ordem do polinômio, então é a combinação de D mais M por M. Combinação de D mais M por M termos. Então isso aí dá um valor bem alto, né? Um número de termos bem alto. Então um hiperespaço com muitos termos aí. Mas a gente computa esse termo em O de D novamente, tá certo? Então, outro exemplo típico é o kernel gaussiano, né? Que ele é definido como a exponencial da norma de x menos z ao quadrado, dividido por um parâmetro que é o sigma, né? Então isso aqui é uma gaussiana, ok? Como se você supusesse, por exemplo, que z é a média e o x é a distância para z, né? Ali. E esse termo aí, sigma, ele é proporcional a essa distância aqui, ok? Então, isso é chamado de kernel gaussiano. Você pode também trocar z por x aí, a ordem deles que não faz diferença, o resultado é o mesmo, ok? Porque aqui a gente tem um módulo e também está elevado ao quadrado. Então, se você for tentar descobrir que tipo de mapeamento esse kernel equivale, ele corresponde a um mapeamento com infinitas dimensões, onde você tem um produto de vários monômios aí até uma dimensão infinita, aí, onde os pesos dos monômios de grau mais alto vão diminuindo aí, certo? Então, é equivalente a você ter uma função φ
que leva para um hiperespaço com infinitas dimensões, ok? Então, os kernels podem ser vistos como medidas de similaridade entre vetores. Então, basicamente, qualquer medida de similaridade que você conheça entre dois vetores podem ser bons candidatos para kernels, ok? Então, certas medidas de similaridade, funções de similaridade que tem aí em várias áreas do conhecimento, podem ser investigadas para ver se elas são kernels. Para elas, de fato, serem kernels, de acordo com a definição de Mercer, né, então são Mercer kernels ou kernels de Mercer, elas precisam ter algumas propriedades. Certo? Então, a primeira é simetria. A função φ precisa existir também. De fato, esse mapeamento precisa existir, ok? Mesmo que você não precise computar, né, esse mapeamento, ele precisa existir. A sua função kernel precisa ser simétrica, então kernel de xz tem que ser igual ao kernel de zx. Então, todos os outros exemplos que a gente viu são simétricos. E dado uma função k aí, uma matriz K, melhor dizendo, onde cada linha e coluna o kernel, é o mapeamento, né, o kernel das componentes x da linha pela x da coluna, ok? Então, se você construir essa matriz aí, que é a sua matriz do kernel, né? Então, essa matriz ela tem que ser positiva e semi-definida, ok? Você construir essa matriz aí. E outra característica importante é que se você multiplicar aí o seu z, um z qualquer que não seja nulo, né, o z transposto pela essa matriz K por z tem que ser positivo ou igual a zero, tá certo? Então, se você pega uma função e verifica se ela tem essas propriedades, você escolhe a sua função de kernel com custo computacional que você acha que é o adequado, verifica se ela tem essas propriedades, se ela tiver, você tem uma função de kernel e você pode utilizar nos seus algoritmos de otimização de margem. Ok? Bom, o último tema que eu queria abordar com vocês é que, já um gancho para a próxima aula, é que em muitos casos é melhor encontrar uma borda de decisão mais simples, que não seja tão cheia de voltinhas assim, como nesse exemplo aqui, né? Então essa borda de separação aqui, ela verde, né? Ela separa perfeitamente os dados aqui, né? Então esse é um exemplo aí, onde você tem o que a gente chama de overfitting. A gente vai falar mais sobre isso nas próximas aulas, mas talvez seja melhor utilizar essa função preta e assumir que esses dados que estão mal classificados, de fato, eles são o que a gente chama de outliers. Ou seja, são dados que apresentaram algum ruído que não depende da distribuição dos dados original. É alguma coisa que atrapalhou a leitura, alguma coisa que não está capturada nas nossas variáveis de entrada, que fez com que a classificação dele fosse diferente, né? Então, muitas vezes, o que a gente quer é um classificador com uma borda mais simples e não um classificador com uma borda mais sofisticada. Ok? Então, a gente pode observar, a gente pode fazer isso aceitando uma certa quantidade de erros, desde que esses erros não estejam muito distantes ali, não? Então, se a gente penalizar esses erros de alguma forma. E a gente cria os classificadores que a gente chama de soft margin. Né? Então, você tolera um certo erro, ok? Você tolera um certo erro ali, esse erro pode ser pequeno, ou seja, você tolera que alguns padrões eles passem da margem, a margem, digamos assim, ela vai separar a maioria dos padrões ali bem, alguns podem passar, a gente quer minimizar a quantidade desses padrões que passam e o quanto eles passam, ok? Então a gente chama de margem suave, né, o soft margin. Certo? Então a gente pode obter esse resultado, esse comportamento, relaxando as restrições de margem em um valor que a gente chama de key, né? Para cada padrão, tá certo? Então, para cada padrão I, você tem um key I aí, né? E aí você tem que tomar cuidado, porque você não pode deixar essa margem crescer arbitrariamente, você também quer minimizar isso. Então, para você minimizar esse tanto que você deixa ele passar, você adiciona aqui no seu termo de minimização esse fator aqui. Né? Então, quanto menor for esse termo aqui, melhor para sua minimização. Então, ele também vai procurar obter esses valores pequenos, né? Esses valores de violação de margem, eles também vão tentar ser minimizados. O modelo de otimização também vai tentar minimizar esses valores, ok? E aí você conta com uma constante,
que você diz aqui o quão importante ele minimizar esses valores em relação a ele minimizar o W. Se você coloca essa constante bem pequenininha, então ele, por exemplo, 0.0001, ele praticamente não vai olhar para esse termo aqui. Né? Então esse termo vai ser ignorado. Porém, se você aumenta o C, então ele vai dar mais atenção a esse termo aí, certo? Então ele vai pesar mais na sua optimização. Ok? Então você tem um parâmetro que vai controlar a suavização da borda, o quão importante é essas violações de borda para ele ou não. Então um classificador desse tipo, ele se torna mais robusto a outliers, que são dados fora do padrão esperado. Né? Bom, então com isso a gente vamos sumarizar nossas ideias aqui, que a gente viu na aula de hoje. Então nós entendemos o conceito de separabilidade linear, vimos também que mapear características para um espaço de maior dimensionalidade nos permite ampliar o escopo de aplicação dos classificadores lineares, podendo agora também resolver problemas que são não linearmente separáveis. Ok? Vimos também que classificadores de margem máxima geralmente se saem melhor classificando dados não vistos no treinamento. E na próxima aula a gente vai entender melhor, de forma mais formal, por quê. Vimos o truque do kernel e que ele nos permite computar de forma eficiente o produto interno de dois vetores em espaços de alta dimensionalidade, sem que seja necessário fazer esses mapeamentos antes do produto, então de forma eficiente. Né? E a gente viu também, né, o classificador SVM, que é um classificador muito efetivo na prática, que possui poucos parâmetros e que geralmente apresenta bons resultados em uma variável gama de problemas. Então, os classificadores do tipo SVM, eles são bons porque normalmente são fáceis de você ajustar e treinar. Né? Então, tem ótimas implementações deles disponíveis e normalmente você pega um problema qualquer, aplica esses classificadores e já tem um resultado bastante aceitável. Provavelmente não vai ser o estado da arte, muitas vezes, porque atualmente nós já temos classificadores melhores, mas para problemas específicos, mas ele é um bom classificador genérico, né, geral, e com poucos parâmetros de serem ajustados. Então, uma espécie de classificador plug and play. Né? Você bota ele lá e ele funciona relativamente bem, melhor do que todos que a gente viu até agora. Ok? Então, com isso, a gente encerra a aula de hoje. Muito obrigado e até a próxima.